Antes de partilhar com vocês o texto e a mensagem ainda que Deus tem ao nosso coração, eu queria dedicar aqui um momento de gratidão. É claro, a gente agradece soberanamente a Deus pelo carinho que Ele tem por nós, mas disso aqui ao nosso apóstolo, pela gratidão em poder estar aqui pela primeira vez e já falar à igreja, isso é muito bom. Mas trouxe um presente também muito precioso, que eu sei que ele ama e gosta, que é Isaías e Leila, que são pessoas muito especiais para essa igreja, eu sei, e tem sido muito especial para mim e para minha família. Então são eles que lá em Betel têm dado da gente. Então quando a gente está em crise, a gente está em dificuldade, em luta, eles que intercedem por nós, eles que pegam a gente, levam para o monte, ora pela gente, têm cuidado de perto. Então, receba esse presente, né? Esse abraço aí, sei que são muito queridos e por vocês também. Não vim só com eles, vim com minha esposa também, né? Meus filhos ficaram em casa, estão resolvendo coisas lá para amanhã. E tomei a liberdade, meu apóstolo, de por alguns instantes pegar ali a Cristiane para me auxiliar nessa mensagem. Eu queria que ela colocasse aí o primeiro slide. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Você pode dar o primeiro toque aí para mim, por favor? Isso, pode dar o primeiro toque. Maravilha. Trago um abraço da Igreja Batista Betel em Pilar, pastor Efraim, que é o meu pastor. Eu estou ali com ele, o auxiliando. Estou ali em Betel até quando Deus assim o permitir. Então trago um abraço muito grande do meu pastor também, ao nosso apóstolo e à igreja. Vocês acharam aí? Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. A minha versão é NVI, e nos diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9 e último de nossa leitura. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra nesse culto onde a Tua presença é notória e real. Obrigado porque o Senhor já nos tem falado, mas queremos Te pedir que o Senhor complete aquilo que tem para a nossa vida hoje. Vamos falar sobre crescimento espiritual. Essa igreja tem vivido esse avivamento espiritual de forma muito grande. Então, em nome de Jesus, fala-nos pela Tua infinita misericórdia, através da Tua palavra pregada nessa noite.
Muito obrigado, Espírito Santo, porque és tu que nos convence, és tu quem coloca no nosso coração, és tu quem faz passar um filme na nossa mente. E no final nós precisamos e precisaremos tomar decisões, então nos ajuda, em nome de Jesus. Fica conosco, age de misericórdia, porque somente por misericórdia o Senhor pode nos usar. Então usa-nos por tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Nós a te oramos e por tudo te agradecemos. Amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês de forma muito rápida, mas necessária, sobre o contexto histórico. O que é que está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler? O primeiro versículo vai dizer que Moisés, servo do Senhor, havia morrido. Isso, para o povo de Israel, naquele momento, estava sendo algo muito doloroso, algo muito difícil. Se nós pegarmos Deuteronômio, capítulo de número 34, nós vamos ver a grandeza daquele homem diante do Senhor. No verso 10 desse capítulo de número 34, a Bíblia vai dizer que não existiu mais homem igual a Moisés. Homem que o Senhor conhecesse face a face. Aquele homem havia morrido, aquele povo havia pranteado durante um mês, 30 dias de lágrima, de dor, de pranto, pela morte de Moisés. E agora, esses 30 dias se passam e esse povo ainda tem uma nova jornada. Esse povo ainda tem que prosseguir, esse povo está do lado de cá do Rio Jordão e precisa atravessar para entrar na terra prometida. E é óbvio que com a morte de Moisés é bem provável que algumas perguntas estivessem na mente e no coração daquele povo. E é Josué quem vai estar ficando em seu lugar, assumindo ali a liderança. Josué foi quem Moisés mentoreou, disciplinou, instruiu, cuidou, preparou durante 40 anos para o suceder. E o povo talvez estivesse pensando e perguntando, mas será que Josué vai conseguir? Será que Deus vai ser tão favorável na vida de Josué como foi na vida de Moisés? Será que Josué vai estar operando os mesmos sinais e maravilhas que Moisés operou enquanto estava em nosso meio? Será que Josué consegue? Será que Deus vai estar favorável? Será que Josué vai estar nos liderando como precisamos ser liderados para herdar essa terra prometida? É bem provável que essas perguntas estivessem na mente e no coração daquele povo. E quando nós trazemos a realidade de Josué e aplicamos em pleno século 21, nesse culto, na nossa vida, nós aprendemos que, é claro, não estamos num deserto. A nossa posição geográfica é outra. Mas o que nós podemos trazer desse momento em que Josué está vivendo para os nossos dias de hoje? Eu resumo com uma única palavra, e a palavra é desafio. Josué estava vivendo um desafio tremendo na sua vida, se não o maior. E agora, quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós percebemos que também vivemos desafios. Quem é que está aqui nesse lugar que não vive desafios na vida ou desafios de vida? Todos nós vivemos, todos nós passamos. É interessante que os desafios são causados por duas coisas. Primeiro são as pessoas. As pessoas nos desafiam o tempo todo. Nós somos afrontados, nós somos peitados, nós somos resistidos. As pessoas nos trazem desafios. Exemplo claro, Davi desafiado ali por Golias, afrontando o exército todo de Israel. Davi, gigante, mais de 3 metros de altura, xingando o povo de Israel, xingando o Deus de Israel. As pessoas nos desafiam. Agora, a segunda questão que nos desafia muito são as situações. E diferente das pessoas, as situações chegam sem nos avisar, chegam de repente, e aí que as coisas começam a pegar na nossa vida. O que dizer dos pais que cuidam, criam os filhos com tanto amor e carinho? A mãe acompanha ali no ventre, o pai sonha junto com as roupinhas, aí nasce aquele bebê lindo, aquela coisa maravilhosa, tão esperada. E essa criança cresce, chega na adolescência, e aí parece que escapa das nossas mãos. Nós vemos hoje muitos pais sofrendo porque os filhos estão fazendo aquilo que eles não sonharam para esses filhos. Estão envolvidos com um monte de coisa, menos com o Senhor. É um desafio. O que dizer de um casal que faz as suas juras de amor no altar de uma igreja?
E de repente, no decorrer do casamento, a infidelidade chega, o maltrato chega, o xingamento chega, a indiferença entre um e outro chega. É um desafio. O que dizer da morte, que é o destino de todos nós. E nós sabemos que vamos passar por ela, mas nós não estamos preparados para isso. E quando algum ente querido nosso se vai, parte, mesmo a gente sabendo que está doente, mesmo a gente sabendo que está acamado, isso se torna um desafio muito grande para a nossa vida. Eu faço muito sepultamento. Eu posso dizer categoricamente que existem pessoas ainda hoje que não enterraram seus mortos. Desafio. O que dizer da amizade? Nós nos doamos tanto, nós nos dedicamos às pessoas, e de repente um amigo que a gente considera, que a gente preza, nos trai, nos machuca, joga no lixo toda a dedicação que demos. É um desafio. O que dizer do pecado, que nos assola todos os dias e não dorme? Pecado que machuca a gente, e quando a gente faz alguma coisa de errado e sabe que está errado, é pior ainda. Nos sentimos no lixo, nos sentimos no fundo do poço. Essa é a consequência do pecado. É desafio. O que dizer do nosso emocional? Nunca na história da humanidade foi constatado e provado tantas doenças que estão nos pegando. E aí a gente vai ao médico, a gente faz exames, a gente faz um monte de coisa, entra naquele negócio que dá pânico, a gente tem que ficar quietinho. E aí quando sai o resultado não dá nada. Doenças psicossomáticas, doença da cabeça, doença da alma. É um desafio. O que dizer de Satanás? O inimigo de nossas almas que não dorme. Ele fica pelejando e arquitetando todos os dias contra a nossa vida, porque ele já está julgado. Amém? Ele não tem aquilo que temos, que é a misericórdia e a graça do Senhor Jesus, que nos permite pedir perdão ao Senhor, sermos perdoados, sermos purificados e estarmos de novo diante da presença do Senhor. Satanás não vai passar por isso. A ele não dá mais isso. Ele desobedeceu e foi julgado. O que dizer da nossa postura? Algumas escolhas que fizemos lá atrás estão refletindo hoje, estão caindo no nosso colo como consequência. Escolhas erradas que fizemos, nós estamos vivendo hoje desafios. Olha só quanta coisa, a lista é muito grande. Eu poderia ficar falando aqui a noite toda. E diante dessas coisas todas, nós só temos duas posições. Ou nós olhamos os desafios da nossa vida com a ótica humana e deixamos ele nos destruir, nos derrubar, passar por cima como um turbilhão, ou a gente olha pela ótica divina, ou a gente olha pela ótica de Deus. E quando nós olhamos os desafios da nossa vida pela ótica de Deus, nós entendemos que eles são muito grandes, sim, mas não é maior do que o nosso Deus. Nós entendemos que eles existem sim, eu sei, mas eles vão nos fazer crescer diante do Senhor. Nós entendemos que eles são reais, sim, mas só dá em gente, e nós somos gente, mas gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia? Então, eu quero compartilhar com vocês, com base nesse texto que lemos e nessa introdução, sobre o seguinte tema. Pode dar mais um toque para mim aí, por favor? Desafios. Como agir diante deles? Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Desafios. Como agir diante deles? Eu quero partilhar com vocês apenas 4 coisas que Josué vive, que são princípios que não mudaram, que permanecem desde o tempo de Josué até nós e chega com o mesmo teor. E se nós depositarmos, se nós colocarmos esses princípios na nossa vida, nós vamos aprender a viver, lidar e vencer esses desafios. Amém? A primeira coisa que eu quero partilhar com vocês é que quando nós enfrentamos desafios de vida ou na vida, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar diante de Deus em oração. Amém? Você não ouviu isso pela primeira vez. Com certeza o nosso apóstolo já tem falado sobre isso aqui. Nós sabemos que todo desafio da nossa vida nós precisamos, em primeiro lugar, colocar diante de Deus em oração. Versículo 6. Vai dizer o seguinte, olha, Deus falando para Josué, seja forte, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados.
Deus fala para Josué, seja forte no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. 3 vezes Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Josué estava com medo. E medo só dá em gente. Medo só dá em mim e você. E é óbvio que Josué, com o seu medo todo, ele coloca diante de Deus em oração. Porque nós precisamos colocar os nossos desafios, primeiramente, diante de Deus em oração? Porque nós somos limitados. Porque nós não podemos tudo, e graças a Deus por isso. Nós somos limitados. E quando a nossa limitação bate na nossa cara, bate no nosso rosto, a gente se volta para Deus. A gente entende que é Ele que faz, que é Ele que cuida, que é Ele que move, que Ele é que mexe, que Ele é quem toca em quem a gente não pode tocar. Ele que mexe aonde a gente não pode mexer, como a oração feita pelo apóstolo. Tem coisas que eu e você nunca vamos resolver, sabe por quê? Porque é Deus que vai resolver para você. Porque é que nós oramos a Deus e colocamos primeiramente em oração os nossos desafios, para que a gente aprenda a depender dEle. Eu e você precisamos aprender a depender do nosso Deus. Ele nos dá saúde, Ele nos dá emprego, Ele nos dá tudo que nós precisamos para viver nessa terra. Sim, maravilha, show de bola, mas nós precisamos aprender a depender dEle. Eu me lembro, meu apóstolo, que na época de seminário, tinha um menino que entrou na minha turma, Jonisson. E Jonisson era pai de trigêmeas. Quando essas meninas chegavam no seminário, era uma alegria só. Né? Todas elas de rabinho de cavalo, a coisa mais linda, né? Uma atrás da outra assim, a coisa mais linda, era um sucesso só. E aí Jonisson passava uma luta, uma prova enorme, sempre desempregado, com dificuldade, chegando atrasado, nas aulas lá no seminário. Um amigo pastor disse assim: Jonisson, você tem 3 figurinhas repetidas, vende 2, meu filho, fica com dinheiro para sair dessa pindaíba. É claro que é brincadeira. E aí Jonisson, no momento de capela, nos surpreendeu. Ele contou a seguinte história. Ele disse que estava em casa com uma das filhas. E aí, de repente, essa menina pediu biscoito. Coisa simples, biscoito, um pacote de biscoito. Ele falou assim: vamos lá no armário, minha filha. E aí foi com ela. E quando o Jonisson abriu o armário, estava vazio, sem nada. E uma coisa é quando os nossos filhos pedem algo para a gente não pode dar, isso corta o coração. Quem é pai e mãe sabe o quanto isso dói. A gente tira do nosso couro, mas a gente quer dar para eles, porque eles merecem, são os nossos filhos. E aí não tinha biscoito para dar para a sua filhinha. E na mesma hora, Jonisson ajoelhou e falou assim: vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu. E a oração de Jonisson foi assim: Papai do Céu, nós precisamos de biscoito, manda biscoito para a gente, por favor. Amém. Essa foi a oração, muito legal. E aí, meia hora depois, bateram no portão de Jonisson. Um irmão da igreja. Ele falou assim: Jonisson, meu filho, escuta só isso. Eu estava no mercado agora. E quando eu estava passando pela seção de biscoito, eu ouvi uma voz falando assim: para! Pega uma bolsa e enche de biscoito, do melhor biscoito. E eu fiquei com medo. E eu peguei a bolsa e enchi, com todo tipo de biscoito bom. E aí eu fiquei esperando a voz falar de novo. Eu perguntei: e agora? E a voz falou assim: vai para o caixa e paga. Aí eu fui para o caixa e paguei. E aí quando eu terminei de pagar e saí do caixa, eu fiquei esperando a voz de novo. Eu sabia que era a voz de Deus e eu perguntei: e aí, o que eu faço agora? E a voz disse claramente para ele: vai na casa do meu servo Jonisson, entrega para ele, porque ele orou por biscoito. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós oramos pelo câncer e Deus cura câncer, apóstolo. Você sabe disso, eu sei, nós sabemos. Nós temos testemunho de gente que foi curada de câncer, de AIDS, gente que estava morta e ressuscitou. Mas o mesmo Deus que cura de câncer, cuida de um pacote de biscoito de R$1,50 para você dar para o seu filho. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Por isso, diante de todo e qualquer desafio, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é colocar diante de Deus em oração. Amém? Segunda coisa, quando nós enfrentamos desafios, você e eu precisamos crer na providência e auxílio de Deus. Veja bem, não é só colocar diante de Deus em oração,
é preciso crer na providência e auxílio de Deus. O verso 5, Deus está dizendo para Josué o seguinte: olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A grande questão é que às vezes nós colocamos diante de Deus, nos ajoelhamos, entramos no nosso quarto, e isso é maravilhoso, porque a Bíblia nos ensina isso, e a gente se ajoelha, faz aquela oração tremenda, maravilhosa, aquela coisa de louco, coisa mais linda, oh, aleluia, louvado seja o teu nome, muito obrigado, Senhor, a gente se derrama diante do Senhor. Quando a gente se levanta dali, a gente puxa a oração, e Deus fala assim: mas cadê a oração que estava aqui? Gente, acabou de orar, tinha deixado aqui nos meus pés, tinha deixado aqui diante de mim, cadê a oração dele? Ele puxou a oração. A gente ora, mas a gente não crê na providência e no auxílio, a gente puxa esse negócio, a gente larga isso, a gente puxa isso e vai embora, larga da mão de Deus, tira da mão de Deus. E oração é coisa séria, oração é muito sério. O interessante é que quando Deus fala isso a Josué, Ele quer fazer com que Josué entenda uma coisa: se Deus é quem dá auxílio e providência, Josué tinha que aprender isso do jeito de Deus. Todo o povo tinha visto Deus agir na vida de Moisés, mas Deus queria que Josué entendesse, que o povo também entendesse, que foi Deus e não Moisés que castigou o povo no Egito. Foi Deus e não Moisés que abriu o mar vermelho. Foi Deus e não Moisés que alimentou o povo durante 40 anos no deserto e não deixou a roupa se espatifar todo. Foi Deus e não Moisés que deu água para esse povo beber. Foi Deus e não Moisés que prometeu e deu depois, na continuidade dos versos, a terra prometida. Então é Deus quem faz, é Deus quem dá. Quem foi Moisés? Instrumento de Deus. Quem foi Josué? Instrumento de Deus. Quem somos nós? Instrumentos de Deus, mas é Deus quem dá. Então, diante de todo o desafio, nós precisamos crer no auxílio e na providência de Deus. Como eu disse, oração é uma coisa séria. E para Deus dar providência e auxílio, nós precisamos orar sério, mas de acordo com aquilo que Deus quer. Conta-se a história de que um grupo de desempregados estavam na igreja, 4 homens, e aí eles resolveram ganhar dinheiro rápido. Aí um deles teve uma ideia, meu apóstolo, falou assim: olha, já sei o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro rápido, nós vamos fazer um assalto. E aí um deles levantou e falou assim: opa, calma aí, assalto? Ele falou: é assalto. Mas a gente não pode fazer o assalto de qualquer maneira, a gente tem que orar, porque crente tudo ora. Aí decidiram orar para fazer o assalto. Aí chegaram bem cedinho na igreja, culto de oração, o pastor olhou, assustou, não estavam lá, nunca estavam lá. Estão fazendo o que aqui? A gente veio orar. Aí foram orar. Aí diz que se reuniram no cantinho e falou assim: Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso assalto. Por favor, não permita que os policiais nos peguem, livra-nos de toda bala perdida ou bala mirada na gente. Repreenda isso em nome de Jesus, nos dá êxito nesse assalto. Em nome de Jesus, amém. Saíram, foram fazer assalto. Arrumaram as armas, ninguém sabia atirar, ninguém nunca tinha lidado com arma. Chegaram no banco, deram a voz do assalto, falaram assim: se é um assalto em nome de Jesus, ninguém se mexe. Nós somos crentes, estamos aqui por necessidade, não queremos matar ninguém, e o nosso Deus vai nos abençoar, então coopera com a gente em nome de Jesus. Ninguém se mexe. E aí, ninguém sabendo manejar a arma, o que aconteceu? Foram facilmente dominados. Todos presos, na mesma cela. Durante meia hora na cela, apóstolo, um ficou olhando para o outro. Meia hora e ninguém falou nada. Existia uma pergunta que estava ardendo no coração deles e não queria calar, até que um teve a coragem, depois de meia hora, de fazer a pergunta, e a pergunta foi a seguinte: aonde foi que nós erramos? Nós oramos ao Senhor, pedimos para que Ele abençoasse, Deus é o Deus da providência, aonde foi que nós erramos? E aí eles lembraram que oração é coisa séria, com Deus não se brinca, Deus é providência sim, mas das coisas certas e honestas. Amém? Por isso, em segundo lugar, quando você enfrentar desafio,
Você precisa crer na providência e no auxílio de Deus. Amém? Penúltima coisa para a gente caminhar, porque o tempo rola, e aqui tem um reloginho que nos avisa isso o tempo inteiro. O tempo está correndo. Quando enfrentamos desafio, em terceiro lugar, não podemos esquecer das promessas de Deus. Amém? O verso 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É interessante que, diante de todo o nosso desafio de vida, você com os seus e eu com os meus, nós precisamos entender o seguinte: existe promessa de Deus na nossa vida. Tem gente que parece que se esquece do Deus a quem serve. Tem gente que parece que se esquece quem foi que o chamou. Tem gente que parece que se esquece do Deus santo, uno, verdadeiro, poderoso, criador dos céus e da terra, que estendeu tudo com o poder da sua voz. E por mais que você e eu passemos desafios na vida, ou desafios de vida, nós precisamos entender que existe promessa de Deus para nós. É interessante que Abraão espera 25 anos pela promessa de Isaac. José espera 15 anos para se tornar o segundo em comando no Egito, e rever a família e ser o cara que salvou aquela situação toda. É interessante que Caleb, contemporâneo de Moisés, contemporâneo de Josué, ele espera 45 anos para herdar o Monte Hebrom. Ele foi um dos espias. Ele viu de longe o monte e falou assim: quando a gente conquistar, eu quero. E quando Josué conquista aquela área toda, Caleb vai diante de Josué e fala assim: você lembra que há 45 anos atrás a gente olhou, viu a terra, eu vi Hebrom, e eu prometi a Deus que eu estaria aqui vivo para Ele me dar Hebrom, e foi isso que aconteceu. Caleb foi com a família para Hebrom, herdou a terra. Então, diante de todo e qualquer desafio de vida, em terceiro lugar, não podemos esquecer das promessas de Deus, porque Deus tem promessa para você. Amém? O grande problema é isso aqui: Deus promete, show de bola, Deus é Deus, soberano, maravilhoso, Ele promete. Só que o tempo de cumprir é aqui, desse lado. E aí nesse meio aqui, ó, nesse trajeto, é aqui que a gente se perde. É aqui que a gente diz está demorando, é aqui que a gente diz não vai chegar, é aqui que a gente diz não dá, e aí a gente volta. A gente desiste. Então, mesmo diante de todo e qualquer desafio, persista, permaneça, fique lá, porque Deus quer te usar. Eu me lembro de um amigo que estava orando, pedindo a Deus um emprego. E hoje isso é normal. Nos nossos dias está muito, né, apóstolo? E aí ele pediu a Deus um emprego, que o abençoasse, família, e Deus deu o emprego, abriu a porta para ele. E ele começou na empresa. Só que é crente, o cara é crente, honesto, então muita bandalheira, muita coisa lá na empresa. E ele não se envolvia com esse negócio. E ele começou a ser perseguido. Todo mundo levava marmita, e aí, meio-dia, o pessoal saía, né? Ia para o refeitório almoçar. Ele cansou de abrir a marmita e não ter nada. O pessoal tirava a mistura, a carne, aquilo que ele levava junto com feijão e arroz. Cansou de fazer isso com ele. E ele chateado, perguntava: Deus, o que o Senhor me deu? Por que o Senhor me deu isso? Pedi tanto uma porta de emprego, o Senhor me dá isso? E ele só ouvindo Deus falar: fica quieto, fica aí. Eu tenho promessa para você. Tem promessa para esse povo, fica aí. Ele trabalhava numa fábrica muito grande, onde as pessoas lidavam com máquinas, né? Muitas máquinas. E aí um belo dia, ele parou de almoçar no refeitório e foi almoçar separado, né? Porque ninguém queria almoçar com ele mais também. E ele saiu. E da onde ele estava, dava para ver um galpãozão muito grande com as máquinas, né? E aí todo mundo correu para lá, para ver o que tinha acontecido, um alvoroço enorme. Um dos funcionários da empresa havia prendido a mão numa máquina. E é o tipo de máquina que não tem reversão, ela só vai para frente. E aí já estavam ligando para o bombeiro para cortar a mão do rapaz, amputar, porque não tinha como a máquina voltar. Nessa hora, de cima da escada, olhando para todo mundo, Deus falou assim: é agora que eu te quero, brada daí, em meu nome.
E ele disse assim: máquina, desarma em nome de Jesus. E a máquina que foi projetada para ir para frente começou a voltar, destravar, e a mão do rapaz saiu. Todo mundo olhou para ele na hora assim, ó. Naquele dia, diz ele, muitas pessoas se entregaram a Jesus. E aqueles que o perseguiam pararam de fazer isso. Só o Senhor é Deus. Por isso, diante de todo e qualquer desafio da sua vida, não interessa, Deus tem promessa para você. Fica quieto, fica lá, fica quieto, só faz o que Ele manda, amém? Para a gente finalizar, que o tempo já foi. Quarto lugar, quando nós enfrentamos desafios, nós precisamos testemunhar sobre Deus e as suas maravilhas, amém? Vou repetir para você. Quando enfrentamos desafios, colocamos diante de Deus em oração. Primeiro, cremos na providência e no auxílio de Deus. Terceiro, não podemos esquecer das promessas de Deus sobre a nossa vida. E quarto e último lugar, testemunhe sobre Deus e suas maravilhas. Versículo 8 vai dizer assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Sabe uma coisa que Deus abomina? Sabe uma coisa que Deus odeia? Deus odeia muito. É quando a gente abre a boca para murmurar. Tem gente que não dá para ficar perto, apóstolo, que é uma carga negativa enorme. Você para perguntar: e aí, como é que está? Desaba, um céu desabou. Nada, está tudo ruim. Meu filho está ruim, meu marido está ruim, minha esposa está ruim, meu filho está ruim, eu estou toda ruim. Só conta desgraça. Meu Deus do céu, não tem um negócio bom para contar. Não tem nada de bom para contar, não é possível. Só coisa difícil, só murmurando o tempo inteiro, todo o tempo, todo momento, direto. Só murmura de todo mundo e da vida. O testemunho é falso, o testemunho é errado, o testemunho é controverso, o testemunho não é aquele que Deus quer que a gente testemunhe. Deus abomina murmúrio. Que tiremos o murmúrio dos nossos lábios e a lamentação. Amém? Quero finalizar passando um vídeo para vocês. Tá bom? E aí nós vamos orar. Colocar diante de Deus os nossos desafios. Porque foi para isso que viemos aqui essa noite. Amém? Então, quero pedir para que, se possível, dá para apagar as luzes? Não sei se dá. Deixa eu só falar algo a respeito desse vídeo aqui. Nós vamos ver a história de um pai e um filho. Se você já viu, relembre. Se você nunca viu, veja pela primeira vez. O que é que acontece? Esse menino, ele nasceu com paralisia cerebral. E quando os pais levaram ao médico, o médico disse assim: pode deixar no asilo para crianças. Nos Estados Unidos tem isso. Locais específicos para crianças assim. E disse: não vai vingar, não vai viver, vai ser um inútil. Então, abandona logo, enquanto está pequeno, que aí vocês não se apegam. Na caminhada de vida, a mãe abandonou o menino e a menina. A história não dá detalhes do porquê. E esse menino cresce. E um dia, assistindo televisão, esse menino, na cadeira de rodas, o pai percebeu que ele se mexia muito, ficava muito agitado. Aí ele foi ver o que o menino estava vendo. Estava passando o Ironman. Nos Estados Unidos é muito comum. É uma prova de natação, ciclismo e corrida. E esse menino se amarrava em esporte. E aí o pai, percebendo isso, baixou perto dele e falou assim: um dia nós estaremos lá. Eu quero que você acompanhe esse vídeo juntamente comigo.
Amém? Esse menino se comunica através de um computador. E ele disse para o pai algumas coisas. Ele disse: pai, se eu pudesse andar, eu ia fazer uma bicicleta e colocar o Senhor nela. Ia fazer o que o Senhor faz comigo. Ele disse que quando está junto com o pai, competindo, ele se sente um só com o pai. As limitações vão embora. Nós vimos a prova que eles participaram do Ironman. 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. Não foram os últimos a chegar. A prova sempre começa de manhã e termina no outro dia à noite. E eles foram vencedores, foram campeões. Sabe quem eu e você somos? Aquele menino. Nós não somos o pai. O pai é Deus. E Deus, Ele quer fazer isso com você. Qual é o seu desafio? Qual tem sido o seu desafio? Agora é o momento da gente colocar diante do Senhor. Quero convidar você a levantar do seu lugar e vir aqui para o altar. Porque é no altar que a gente coloca os desafios do Senhor. E você tem liberdade para se ajoelhar, para ficar do jeito que você quiser. Mas venha para o altar. Se coloque diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus.